pessoal, nesse vídeo vamos dar prosseguimento à configuração e o processo de cálculo diferencial de alíquota. Vamos continuar então pelo assunto onde eu iria explicar referente à configuração da alíquota interna para uso no FIS-FP 055. Então aqui temos duas formas de configurar o sistema para ele buscar uma alíquota interna para esse item diferente do FIS-FL 062. Uma das configurações, ele vai ser a partir de um parâmetro. Vou acessar aqui pelo ADMFM 014, vou acessar aqui então o parâmetro cd, underline, regra, underline, diff, alic, underline, int. Esse parâmetro então, ele vai definir uma regra fiscal para buscar a alíquota interna para ser calculado dentro do componente FIS-FP 055. Nesse caso, você pode criar uma regra fiscal lá no FIS-FM 087, onde que o imposto ICMS tenha configurado de forma fixa a alíquota que você desejar, 12% ou outra alíquota, caso seja algo diferente dentro do estado da empresa, certo? E você vai inserir aqui o código da regra fiscal que você configurou. Essa é uma das formas. Eu vou demonstrar outra forma que vai ser a que eu vou realizar também para fazer um novo cálculo para vocês. A outra forma de definir a alíquota interna desse item que será calculado será a partir do componente FIS-FM 119, que você vai definir aqui então pelo NCM do item, da nota fiscal, a UF da sua empresa, e aqui você vai inserir a alíquota interna para esse item. No caso, o item que eu estou utilizando como exemplo, ele possui NCM 6109-1000. Eu vou então definir aqui a UF, que no meu caso é o Paraná, e eu vou colocar aqui a alíquota final, tá? Então eu vou inserir aqui 12% nessa configuração, vou salvar. Então agora eu vou voltar no componente FIS-FP055, filtrar novamente a minha nota fiscal. Ele está com um cálculo ainda aqui, que foi realizado no processamento anterior, e que foi a diferença entre o 4% e o 19,5%. Então aqui, selecionado novamente, eu vou novamente processar. Ele vai sobrepor esse cálculo já realizado. Processei. Ele já trouxe um valor diferente para nós. Então, ele trouxe aqui 123,43. Esse valor, que é resultante, então, da diferença de alíquota entre 4% e 12%, que no final vai dar aí uma alíquota de 8%, certo? Então, ele calculou 1.542,83 vezes 8%, trouxe o resultado de 123,43. No caso, então, esse cálculo foi realizado como se esse item meu, que eu estou fazendo o cálculo de ICMS antecipado, tivesse um benefício dentro do meu estado, o qual faria ele ser calculado por 12% e não 19,5%, certo? Então foi demonstrado até aqui para vocês um processo mais focado em questão de configurações de alíquota, como ele realiza o cálculo. Eu vou estar fazendo agora a demonstração aqui novamente, vou estar processando novamente essa nota fiscal, porém agora eu vou até o processo final. Eu vou demonstrar para vocês ali a consulta do meu cálculo realizado, a geração do detalhamento, eu vou entrar mais nessa parte agora. Vou inserir novamente o filtro. Aqui, no campo de opções do filtro, ele tem várias opções. Não gravar 697, gerar guia de recolhimento, gerar detalhamento. Nesse caso que eu vou exemplificar para vocês, eu quero demonstrar também a geração do detalhamento que será realizado a partir da configuração de parâmetro que eu realizei lá no começo do vídeo. Então, dessa vez eu vou marcar aqui, gerar detalhamento. Esse detalhamento será gerado posteriormente no FIS-FM 023 e será entregue no meu SPED fiscal. Então, vou marcar aqui dessa vez, gerar detalhamento para demonstrar ali para vocês. Vou filtrar.
Novamente, vou processar esse cálculo para ele poder fazer a geração do detalhamento. Gerou o cálculo, ó, ele gerou um cálculo aqui de 123,43 novamente, que é o que já tinha demonstrado anteriormente. Vou acessar agora o componente FISFM061. Aqui no FISFM061, ele vai trazer todos os resultados demonstrando as notas fiscais que tiveram o diferencial de alíquota e o ICMS antecipado calculado anteriormente no componente FISFP055. Vou realizar aqui então um filtro semelhante ao que foi realizado anteriormente pelo componente FISFP055. Vou fazer uma consulta, ele vai retornar com a nota fiscal, que teve o cálculo realizado no componente anterior, e o detalhamento de cada item. Nesse caso, tivemos só uma nota processada, porém, se a empresa possui várias notas fiscais dentro do período, ela será demonstrada aqui no campo Nota Fiscal e clicando sobre a nota fiscal, ele vai demonstrar todos os itens que tiveram esse cálculo realizado, para o ICMS antecipado ou para o diferencial de alíquota. Caso deseja fazer a alteração de alguma informação do que foi calculado de forma manual, poderá ser realizado então aqui pelo componente FISFM061. Vou demonstrar agora para vocês como foi gerado esse detalhamento que será levado posteriormente ao SPED fiscal. Acessando o componente FISFM023, vou inserir a data da minha nota processada e o imposto, que vai ser o ICMS. Olha, aqui ele já traz então o resultado, o valor de ICMS antecipado que foi calculado para a minha nota fiscal e o detalhamento que eu configurei lá no início do processo. Criei o detalhamento, configurei pelo parâmetro, selecionei para gerar esse detalhamento no FISFP055, ele gera o valor aqui e posteriormente, então, para gerar esse valor no SPED fiscal, só prosseguir com o processo normal da geração de SPED fiscal, que é fazer a apuração do ICMS normalmente e, pelo FISFP017, gerar o arquivo do SPED, que será gerado, então, esse detalhamento dentro do seu SPED fiscal. Para finalizar o assunto referente ao cálculo de ICMS antecipado e diferencial de alíquota, vou estar demonstrando mais dois parâmetros que podem ser configurados para afetar o filtro das notas fiscais que serão buscadas no FISFP 055. Vou estar acessando o componente ADM-FM014 e inserindo o seguinte parâmetro: PR_ALIC_IMP_DIF_ALIC. Nesse parâmetro, você vai inserir a alíquota que você deseja que o sistema busca nos itens da nota fiscal de entrada para calcular o ICMS antecipado ou o diferencial de alíquota. Por exemplo, a nota fiscal que foi calculada no meu exemplo, ele tinha o ICMS de 4%. Se nesse parâmetro eu definir que será buscado apenas notas fiscais com alíquota de 7% e 12%, ao realizar o filtro no FISFP055, a nota fiscal que eu calculei não estaria sendo buscada, pois a alíquota daquela nota fiscal daquele item, ele possui 4%, certo? Eu vou estar definindo aqui então, só como exemplo, 4%, que foi a alíquota da minha nota fiscal. Vou salvar, certo? E agora, para definir quais os tipos de cálculo do FISFP 055 que vai obedecer esse parâmetro, ele vai ter um outro parâmetro a ser configurado, que vai ser o seguinte: tp_calc_alic_imp_diff_alic. Nesse parâmetro, então, eu vou definir quais tipos de cálculo presentes no FISFP 055 que vai acatar a configuração do parâmetro que eu configurei anteriormente. Aqui, então, ele vai ter todos os tipos de cálculo que estão presentes no FISFP 055 e eu vou definir qual que vai obedecer o parâmetro que eu configurei, certo? Vou estar inserindo como exemplo o tipo de cálculo 1, que é o diferencial de alíquota, e o 2. A partir dessa configuração, então, quando eu acessar o FISFP 055, a nota fiscal que eu buscar para esses dois tipos de cálculo deverão ter os itens do ICMS gerado a 4%. Caso seja diferente de 4%,
o sistema vai descartar as notas fiscais para realizar o cálculo. Então, esse foi o processo de configuração e cálculo do ICMS antecipado e diferencial de alíquota que é realizado pelo sistema TOTS Moda. Agradeço a todos, até um próximo vídeo.